Alô, alô, pessoal! Meu nome é Nilson Prado e esse é o Papo Ligeiro. Diretamente aqui dos nossos estúdios, tenho a honra em receber ele, que é empresário e está inserido em diversos tipos de negócios, desde o ramo imobiliário, de tecnologia, além de investimento em startups. É ele, Pedro Paulo Santos Ferreira. Pedro Paulo, boa tarde e obrigado por estar aqui conosco no Papo Ligeiro. Boa tarde, Nilson. Obrigado pelo convite, por estar aqui no Papo Ligeiro. E vamos lá, vamos bater um papo com esse pessoal. Bater um papo ligeiro. É isso. Mas antes, eu peço que você se inscreva no nosso canal no YouTube. É Papo Ligeiro, tudo junto. Eu queria voltar um pouquinho na história e falar do seu início. Você vem de uma família de empresários respeitados e bem-sucedidos. Por que você decidiu, juntamente com seu irmão, criar seu próprio negócio, fundando a Futura Imóveis? Nilson, a origem do meu pai e da minha mãe é uma origem muito humilde. Eles começaram aqui em Rio Verde. Meu pai era vendedor de máquinas numa grande concessionária na região de Uberlândia, que era ali a Maquinelson, uma revenda John Deere, hoje muito famosa. E meu pai teve a oportunidade de vir fazer a região. Então ele fazia aqui Quirinópolis, chegava até Rio Verde e, muito novo, decidiu mudar para Rio Verde e começou a trazer umas pecinhas da Maquinelson para atender a região. Até que ele montou a Paulomac, que era uma distribuidora Maquinelson. Isso em que década? Só pra gente... 81, 82. E aí, em 82, em agosto, ele resolveu fundar a Paulomac e iniciar. E tudo começando devagarzinho, origem, como eu disse, bem humilde. Então, a gente teve dentro de casa um exemplo de começar do zero. Então, quando eu tive a oportunidade, eu e o meu irmão decidimos, vamos começar a nossa trajetória também? Se lá na frente nós tivermos a oportunidade de agregar alguma coisa do pai, parabéns, ótimo para nós. Mas se não, vamos construir nossa história. E existem as opções de pessoas que são herdeiras, pessoas que são da parte de sucessão, e nós resolvemos seguir a nossa linha de conduta, nossa linha de administração, tudo. E foi aí que a gente seguiu a nossa vida, sabe? Mas assim, muito baseado no meu pai, na minha mãe, a gente teve esse exemplo muito bem dentro de casa. E outra coisa, meu pai, ele é muito novo, meu pai tem 62 anos, é um moleque, é um meninão, sabe? Então ele está muito ativo nos negócios dele ainda, sabe? Você chegou a trabalhar com seu pai? Trabalhei na época da Paulomac. Tá. Seu pai é um empresário bem-sucedido, né? E é normal o filho ser comparado ao pai. Em algum momento, você ficou com medo de não ser tão bem-sucedido como seu pai e ser cobrado por isso? Até hoje. Todas as vezes. Porque assim, interessante no começo, né? No começo, quando você acerta, mas também é filho do Paulomac, é tranquilo, né? Quando você erra, a culpa é sua, porque seu pai não faria assim. Nossa, eu tive isso demais. E foi bom, porque isso eu aprendi muito também. E até hoje, né? Porque, vamos lembrar o seguinte, você tem uma referência dentro de casa. Igual você falou, meu pai, graças a Deus, com muito trabalho, ele é muito bem sucedido nos negócios dele. Então, ele é uma referência. Então, a gente se compara constantemente. Mas a nossa relação com meu pai é uma relação muito, muito próxima. Então a gente consulta meu pai em tudo até hoje, sabe? Pai, se fosse o senhor nesse momento, o que o senhor me sugeriria? Meu filho, na situação de vocês, assim assado, vai por esse lado, vai por esse caminho. Lá em tal época eu tive a oportunidade, errei, não façam isso, façam aquilo, sabe? Mas a comparação, ela existe, além de ser externa, ela existe internamente também, sabe? Vocês, quando começaram, você e seu irmão, foi com a Futura Imóveis? Foi com a Futura. E por que o ramo imobiliário? Em 1999, meu pai entrou no ramo de incorporação. Então, ele abriu o Habitat Urbanismo e ele fez o primeiro loteamento, que foi o Jardim Floresta, em Jataí. Então, a gente sempre acompanhou que tinha uma pessoa lançando os produtos do meu pai, uma imobiliária vendendo, um corretor administrando, tudo. Então, a gente viu ali numa oportunidade, claro, o mercado de Rio Verde bombando, né? A gente viu uma oportunidade para isso e também muito incentivado pelo meu pai. O pai sempre comentou, falou assim, olha, é um mercado que está bombando, é um mercado novo, entrem nisso, não desperdice a oportunidade, vocês são arrojados. E aí foi aí que a gente entrou no mercado imobiliário. Tem um ditado antigo, mas ele é bem atual, que diz, quem compra terra não erra. Procede? Ainda mais em Rio Verde. Assim, eu costumo brincar, que parece história de vô, né? Tem coisa mais gostosa do que você ser reconhecido com aquele tio que lá atrás decidiu comprar aquele lote? Você está num jantar, você está num almoço de família, você está alguma coisa, você chega e fala assim,
Aquele tio meu ali, lá atrás, ele comprou aquela área a preço de banana. Você fazer isso hoje, daqui 20, 30 anos, você vai ser esse tio. É fato. Ainda mais quando você está numa escala de Rio Verde, olha só. Em Rio Verde eu comecei a acompanhar o mercado imobiliário em 2001, eu era menina ainda, eu estava fora. Só que você ouvia, né? Ouve meu pai falar, você ouvia as conversas. Só te interrompendo, você é formado em? Administração e agronomia, isso. E aí, você ouve como é que fala? Você ouve eu ouvia meu pai falar muito isso, né? E quando você ouve essa questão, você ouve assim, em Rio Verde, desde 2001, você não vê empate. Rio Verde não empata. Não existe empate em Rio Verde. Você comprou hoje um imóvel a 50 mil reais, estou chutando. Amanhã você vende ele a 52, 55, 60. Rio Verde você nem empata. Quando a gente pega uma crise muito grande em Rio Verde, olha só, nós estamos falando aí que a gente passou por Dilma, impeachment, ferrugem asiática, quebra na safrinha, etc. Rio Verde valoriza menos, mas ela não deixa de valorizar. Nesse tempo de lá para cá, você vê outras cidades, são as Rio Verdes de outros estados, como você pega uma Rondonópolis no Mato Grosso, você pega um Maraguaí, um Gurupi no Tocantins, Eduardo Magalhães na Bahia, tudo. Você vê cidades fechando lojas, fechando concessionárias, empresas indo embora, indústria indo embora. E Rio Verde? Rio Verde só cresce. Mediante a tudo isso. Pedro Paulo, hoje a gente vê uma geração do imediatismo, que quer ganhar muito e muito rápido. E a gente sabe que no ramo imobiliário tem que ter paciência, é o que você falou. É 20, 30 anos. É aquele tio que comprou a terra lá 20 anos atrás e fala, nossa, aquele lá acertou no olho da mosca. Mas foi 20 anos da vida dele para aquilo ali valorizar. Uhum. E essa geração de hoje, ela não quer esperar 20 anos. Ela quer que a valorização seja de hoje para amanhã. Como é que é lidar com isso? Quanto maior o risco, maior o ganho. Quanto menor o risco... isso aí é questão de tempo, essa valorização ela depende do tempo mesmo para se dar. Nilson, como é que você enxerga esse mercado? Primeiro sobre o imediatismo. Isso é um assunto extremamente polêmico, porque hoje com a rede social muito aberta, youtubers, entre influencers, procuram, ou pelo menos passam uma imagem de dinheiro muito fácil, de dinheiro muito rápido. Se você pegar uma pessoa que ganhou dinheiro em criptomoedas, ela colocou o dinheiro em criptomoedas há 10 anos atrás. Ela não colocou ontem. Ela colocou lá atrás, arriscando uma baita de uma grana. Se a gente for buscar, vamos buscar lá Avestruz Master, sabíamos que era problema. Mas quem colocou no início, ganhou dinheiro. Colocou no início, retirou dinheiro, ganhou. Pronto. Agora... Nós tivemos um corretor de grãos aqui que pagava mais também. Isso aconteceu aqui em Rio Verde agora, isso. Quantas pessoas não perderam porque achavam que esse a mais era muito ganho? Então, quando a gente traz isso para o mercado imobiliário, eu costumo dizer assim, alguns clientes chegam assim, Pedro, por exemplo, eu estou com 1 milhão parado, eu vou comprar tudo em flat. Não compra, não faça isso. Compra 2 flats aqui, pega esse dinheiro aqui e coloca numa aplicação. Espera esses 2 flats ficar pronto. A hora que esse aluguel aqui te retornar, você pega esse dinheiro valorizado aqui e compra mais, dá ele de entrada. Eu sou assim, eu defendo isso perante meus corretores, ficam bravos, falam, Pedro, mas ele queria comprar 1 milhão. Eu falo, cara, não faz isso com o seu cliente. Deixe seu cliente mesclar o capital. E o inverso, ele é verdadeiro. Por quê? Quando um cliente coloca todo o dinheiro dele numa aplicação, ele corre um risco de ganho muito grande. Por que ele corre um risco de ganho muito grande? Hoje, a Selic está dando 14%. Isso é um fato. Só que hoje, você não acompanha uma valorização imobiliária que acontece em Rio Verde. Eu tenho um exemplo básico de um cliente que ele comprou um terreno na Avenida Presidente Vargas, nós intermediamos a construção de um banco para ele. Quando ele terminou a obra do banco, olha isso, o imóvel dele era avaliado em 4 milhões, certo? Isso tem mais ou menos 6 anos. A última avaliação que o próprio banco fez agora dele, 9 milhões e meio. Estou falando em 3 anos, 4 anos. Ah, mas o aluguel não deu, daria mais a Selic. Sim, o aluguel daria mais a Selic. Mas essa valorização de imóveis aqui, a Selic não acompanharia nunca. Mas essa valorização, se eu quiser vender, eu consigo agregar ela na venda? Consegue. Porque uma coisa é valorizar, outra coisa é achar quem compra com a valorização embutida no negócio. Perfeito. Nós temos que lembrar que é o seguinte, quanto mais você quiser ganhar, mais lento vai ser a sua venda. Isso é um fato. Muita gente fala assim, não, você compra esse ágio hoje e amanhã você ganha dinheiro. Espera, calma. O mercado ele não é assim que funciona. As pessoas que estão capitalizadas, elas também querem valorizar o dinheiro dela na compra. Pedro, esse cliente, por exemplo, que gastou 4 e está com um imóvel de 9 milhões, ele vai colocar à venda amanhã uma placa e vai vender amanhã? Não, não vai vender.
Ele vai precisar ter um tempo. Vai chegar o momento em que uma pessoa que ganhou muito dinheiro numa fazenda, vendeu essa fazenda e quer aplicar o dinheiro dele no mercado. Para esse cliente, esses 9 milhões é tranquilo. Entendeu a jogada? Então ele também tem esse tempo. Por isso que eu costumo dizer que sim, o mercado imobiliário ele é o maior equilíbrio entre um investimento seguro e uma rentabilidade. E aí entra você em fazer a junção do cara que vendeu a fazenda e quer investir os 9 milhões naquele que está querendo vender Perfeito. o imóvel. Perfeito. E muitas Fazer vezes aquela junção. Esse é o trabalho do corretor, do dono da imobiliária, e fazer essa... Esse é o jogo. E muitas vezes esse cara dos 9 milhões é o cara que está migrando para a Agora rural. me fala uma coisa, uma curiosidade. Por que banco não tem imóvel próprio? Por que farmácia como Drogazil, Pacheco, não tem imóvel próprio? É tudo alugado. As grandes corporações... Não compensa para elas? As grandes corporações, elas têm uma linha de raciocínio. E não é só banco, não. Você pega aí Mercado Livre, Shopee, que estão em Rio Verde hoje. Pouca gente sabe disso. Sabia que tem Mercado Livre em Rio Verde há mais de 5 anos? Não. A distribuidora de Mercado Livre no sudoeste goiano, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Vale do Araguaia, é toda em Rio Verde. Fica na BR-060 aqui. Rio Verde tem Mercado Livre, Rio Verde tem Shopee, Comercial Gerdau, ArcelorMittal, Drogazil, Pacheco, tal, todas as operações, bancos. O que é a conta que esse pessoal faz? Bom, para mim comprar uma área, para mim fazer uma obra, eu preciso de quê? Eu preciso tirar um dinheiro do caixa, eu preciso contratar uma engenharia, eu preciso ter uma equipe de qualidade para poder acompanhar. Versus eu só alugar um imóvel pronto, ou então para fazer pequenas adequações e passar para dentro, isso me economiza um valor. Segunda coisa, eu vou gastar 10 milhões numa obra. Ou eu pago aqui 0,7 de aluguel e pego os 10 milhões e multiplico no meu negócio. Coloco em estoque, coloco em tecnologia. Depois o negócio dá 3, 4%, é muito mais vantajoso. Pronto. Aí. Só que muitas vezes, para a pessoa que está investindo... Ela não tem essa opção de colocar 3, 4%. Não tem essa opção. E tem a garantia. Uma coisa é você ter uma área de 1 milhão, construir 1 milhão... Em cima, bom, então eu gastei 2 milhões aqui, mas eu sou alugado para o Mercado Livre, contrato de 20 anos, por exemplo. Esse imóvel vale 4, 5 milhões. Você entendeu? Para ela é um negócio dela. Assim como tem pessoas que amam aluguel residencial. É o negócio dela. Ela se sente confortável naquilo, naquele risco, naquele valor. Então, nós temos cliente aqui em Rio Verde que tem 40, 50 imóveis residencial. Aí muitas vezes eu pergunto, cara, mas por que ele não vai para o comercial? Porque o residencial dele, muitas vezes ele comprou aquele imóvel muito barato, na planta, devagar, e a rentabilidade dele é ótima. Então, e é uma grande vantagem de Rio Verde, nós temos nicho em tudo. Você vai vamos usar uma Rondonópolis da vida, você tem produto para clientes para lote de 60, 80 mil reais, ou você tem cliente para lote de 1 milhão e 200. Essa faixa no meio aqui você não tem. Agora em Rio Verde você tem o cliente do aluguel de 500, do Minha Casa Minha Vida, do primeiro SBPE 300 mil, 500 mil, 700, até cliente para cá de 20 milhões. Então, em Rio Verde, você tem toda essa cadeia. Por isso que o que a gente bate tanto na tecla, o investidor em Rio Verde, ele não consegue nem empatar o dinheiro dele. Eu tive entrevistando aqui o dono da DSA, o Daniel, e o JC. O JC é de Balneário Camboriú, e ele acompanha bastante obras, inclusive o Sena Tower, a gente comentou aqui nos 4 episódios anteriores, o prédio mais alto do Brasil vai chamar Sena Tower. Mais de 500 metros de altura, tal, vai ser um baita investimento, mais de 3 bilhões de investimento, enfim. E Rio Verde está com um projeto para chegar com a Dodge Ram no apartamento. Vai ser lançado um prédio que vai chegar uma Dodge Ram no apartamento. Isso é uma coisa única no mundo. Isso mesmo. Dodge Ram no apartamento, porque existem elevadores para carro, mas não para Dodge Ram. Aqui em Rio Verde vai ser o primeiro do mundo. Como é que você enxerga isso? Rio Verde é um ponto fora da curva, Pedro Paulo? Vamos lembrar o seguinte, as cidades que crescem no Brasil, vamos pegar um exemplo. Goiânia hoje tem 1,5 milhão de habitantes, Goiânia, certo, a capital. Imagina ela dentro de 20 anos com 4,5 milhões. Pergunta isso para uma pessoa de Goiânia. O cara fala, não, isso é impossível, não tem como, a cidade não comporta, não tem nem espaço para isso. Quando a gente vem para Rio Verde, há 20 anos atrás, tinha 80 mil habitantes. Nós estamos chegando perto de 330. Houve um erro no censo de Rio Verde, alguém comeu bola e, informação de colegas da prefeitura, fizeram estudos juntando ponto de água, ponto de energia, IPTU, cartão SUS, tudo. Rio Verde tem uma população de 330 mil habitantes, está chegando nessa população. Fica à vontade. Só te interromper. Eu entrevistei na semana passada a Adeline falando do IAM, da época do Dr. Paulo Campos. O Dr. Paulo Campos foi prefeito de Rio Verde na década de 50, 60. 6 mil habitantes Rio Verde tinha.
Faz esse Há crescimento. 60 anos atrás. 6 mil habitantes Rio Verde tinha. Pode continuar. É isso mesmo. E faz esse crescimento. O crescimento de Rio Verde é absurdo. Nós saímos de 80 para 330. Nós estamos falando assim, praticamente quase 4 vezes o tamanho. Para quem acha assim, Rio Verde cresceu legal, pega a cidade que mora, quem estiver nos vendo, pega a cidade que mora e multiplica vezes 4 sua população. É uma coisa absurda. Você pega Ribeirão Preto, nesses mesmos 20 anos, Ribeirão Preto cresceu 2,5 vezes. 2,5 vezes. E olha o que é Ribeirão Preto. É um boom, é uma capital financeira fora de São Paulo. É a cidade que mais gira capital, que mais gira dinheiro em tudo. E você fala assim, Pedro, e por que isso tudo acontece em Rio Verde? Olha só. Rio Verde tem 22% da sua receita do agro. Sabia disso? Não é a maior receita de Rio Verde, não é o agro. Hoje é a prestação de serviço. É uma quantidade de venda de pneu, de manutenção, de roda, de estofaria, de ar-condicionado, de máquina, de peça, de concessionária. Nós temos uma prestação de serviço em Rio Verde gigantesca. Não tem um bairro que você não vai que não tem um galpão alugado, que não tem uma empresa, que não tem tudo. A prestação de Rio Verde é enorme. E Rio Verde virou uma cidade industrial também. Então nós temos receita de indústria. Hoje nós temos aqui, vamos lá, olha o tamanho que o Grupo Cereal tá. Olha a quantidade de sementeira que nós temos. Nós não temos. Você vai em Rondonópolis, tem uma, duas. Você vem aqui em Rio Verde, você tem Vitória, você tem Cereal Ouro, você tem Toniá. É uma absurda sementeira de Rio Verde. Você vê agora o Grupo Conceito, com a sementeira deles própria, um investimento de mais de 70 milhões de cara. Você tem Marambaia. Então, assim, a quantidade industrial de Rio Verde cresceu muito. Fora Comigo e BRF. Fora Comigo e BRF. Não, aí você vai para isso, vai Comigo, BRF, Klabin, Mosaic, Cargill. É um absurdo. Então, o que acontece com isso? Você tem receitas de todos os lados. Rio Verde não concentra só no agro. É óbvio que o dinheiro do agro, quando entra na nossa cidade, na colheita da safra, da safrinha, essa prestação de serviço gira. Se não fosse o agro, a gente não teria essa prestação de serviço. Só que quando você complementa tudo isso, você tem receita todo santo dia em Rio Verde. Cara, você tira uma nota fiscal de prestação de serviço na prefeitura em Rio Verde de manhã, você vai tirar uma outra na hora do almoço, já foram emitidas tantas mil notas. É um absurdo a receita de Rio Verde. Então, o que acontece? Isso faz com que a gente seja pujante desse jeito. E aí nós temos mercado consumidores. Existe você vai aqui em Jataí, por exemplo. Jataí tem seus 700 mil hectares de lavoura região, né? E você tem ali 80, 90 produtores rurais. Rio Verde tem mais de 500. É pulverizado. Pulverizado. Então o dinheiro é muito pulverizado. E você não tem mais produtor rural. Você tem o produtor rural, que a esposa dele tem uma loja no shopping. Você tem o produtor rural, que a esposa é uma médica na cidade, que é dona de clínica. Então, a nossa receita, ela multiplicou completamente. O próprio produtor rural ele não vive mais o negócio dele só. O negócio dele pode ser o principal, mas não é o único negócio dele. E nós estamos numa região de 40 anos de lavoura. Você vai para essas regiões do Mato Grosso, principalmente Tocantins, sul do Piauí, sul do Maranhão, são áreas de 15 anos de lavoura, 10 anos de lavoura, que nós somos 40. Então, é comum, você está no ar, você sabe, é comum você conversar com um produtor que ele fala assim, rapaz, eu estou com milho lá da minha safra anterior, eu acho que eu vou acabar vendendo esse milho. Porque está capitalizado. Porque está capitalizado. Então, a nossa região é capitalizada. Então, quando você vê lançamentos assim em Rio Verde... Não é à toa que nós temos uma Tecnoshow. Pronto, tá aí. Não tem segredo. Vou te dar um outro exemplo, que é o principal, e aí já vem lá da nossa ação, nosso trabalho na CIRV. Você vai no shopping em Rio Verde hoje, você conhece alguém? Tem muita gente de fora que você não conhece, muita gente que você olha e você fala, nunca vi as pessoas. Nós somos daqui, Nilson. Você chega num casarão para jantar, você olha assim, você conhece uma pessoa, você vai no Manda Picanha, você conhece uma ou outra mesa, você não conhece mais ninguém. Por quê? Hoje, Maurilândia não vai mais em Goiânia, Castelândia não vai, Santa Helena não vai, Indiara não está indo. Eu conversei ontem com um médico, ele falou assim, Pedro, 70% dos meus pacientes vão de fora de Rio Verde. 70%. Nós viramos uma capital regional. Esse pessoal ganha dinheiro no município deles, graças a Deus, e eles vêm cá e botam o dinheiro aqui. Eu tenho cliente de Maurilândia, o Leandro, até um amigo pessoal, o Leandro ele ganha o dinheiro na agricultura lá, todo ano ele me liga e fala, Pedro, eu quero 2 flats esse ano, Pedro, eu quero ele tal. Investe aqui. Ele investe aqui. Então, por isso que você fala assim, nós do mercado, tem hora que acontece um lançamento de produto, eu falo, gente, será que isso vai acontecer? Rapaz, a hora que chega o negócio já aconteceu. Ô Pedro, até uma pergunta que eu já fiz, mas eu queria olhar... o INCC,
ele é um balizador da valorização dos imóveis a nível de Brasil, que é o Índice Nacional da Construção Civil, certo? Nos últimos 10 anos, deu em torno de 76%. Você tem mais ou menos como mensurar o que foi essa valorização em Rio Verde nesses 10 anos? Foi bem mais do que isso, não foi? A Futura Imóveis completa 10 anos esse ano. Em 2015, eu precisei vender 3 lotes de um cliente, ele estava precisando para dar uma acudida na lavoura. Ele me autorizou a vender 3 lotes no Interlagos a R$70 mil, 10 anos atrás. E eu vendi os 3 a 70 mil reais. Os 3 a 70 mil. Os 3. Desculpa, cada um, né? Cada um 70 mil reais. 210 mil tudo. Exatamente. Hoje, esses mesmos lotes lá estão à venda, já foram vendidos, revendidos por outros. Não tem obra neles ainda, tem obra tudo em volta. Eles estão à venda hoje por 440 mil reais. Isso dá quantos por cento? Nem sei o que Então fazer esse conta. NCC aqui para Rio Verde não funciona. Não funciona. Vamos em outro exemplo? Há 10 anos atrás, você comprava um lote em condomínio em Rio Verde a 700, 600 reais o metro quadrado. Nesse mesmo condomínio hoje, eu vi um anúncio de um colega que não é da minha imobiliária, é um outro corretor, vendendo ele a 4 mil reais o metro quadrado. 4 mil. Cara, Tem casa de 18 milhões sendo vendida em condomínio aqui em Rio Verde. E vai embora. Ela vai ser vendida. Ela tem mercado para absorver ela. Eu queria sair um pouco desse rumo dessa conversa e entrar na questão dos imóveis de leilão. A gente vê muito youtuber agora falando que imóveis de leilão é um negócio de altíssima rentabilidade, que chega a dar 100% em um ano. O que você me fala? É seguro? Quem quer comprar imóveis em leilão, através de leilão judicial? A Futura Imóveis ela é cadastrada na Caixa. Aqui em Rio Verde, se não me engano, somos só nós, tá? Até onde eu vi no relatório, nós somos os únicos cadastrados em leilão pela Caixa. Nós temos 2 análises para poder ser feita. Nós temos que lembrar que existe um Brasil. Nós estamos num governo populista, esse governo que existe. Então é cheque em branco para o Minha Casa Minha Vida. Aqui em Rio Verde, nós não temos tanto a Minha Casa Minha Vida tão difundido porque as nossas áreas são caras. Então, esse é um problema que a cidade enfrenta. Só que quando você vai para um São Paulo de uma vida, você vai para uma Campinas, você vai para Recife, alguma coisa, os caras lançam 4 mil apartamentos, 5 mil apartamentos de uma vez. Quando você pega que 10% deu distrato, estamos falando de 500 unidades. É muita coisa. É muita coisa. Então, eu estou colocando um distrato baixo, ponto. Rio Verde, a Caixa esse ano conseguiu trazer só 2 imóveis para leilão. 2. Sendo que um é de uma área de uma empresa que não é de Rio Verde, é uma empresa de fora, que adquiriu essa área em Rio Verde e não está conseguindo, não conseguiu ser boa no comércio dela, não conseguiu competir em Rio Verde, está indo para leilão, e outra é uma casa. Então você pega em Rio Verde, primeiro cenário, isso é a nível Brasil, e o ticket de imóveis, isso não representa para Rio Verde. Segunda coisa, o que os youtubers estão falando? Dá dinheiro? Dá sim. Isso eles estão certos. Só que nesses grandes centros. Mas tem um detalhe. Esses mesmos 500 imóveis que voltaram para leilão, você pega num site da Caixa, de um leiloeiro judicial que for, você pega numa grande São Paulo, também você consegue comprar um imóvel muito baixo e colocar ele à venda normal. Mas você também tem que lembrar que você está competindo com os 500 imóveis que estão a leilão. Lei da oferta e da procura. Então, uma coisa é você comprar um imóvel por 100 mil e botar ele à venda no mercado por 200, outra coisa é você ter comprador no mercado a 200. É porque uma coisa que a gente sempre fala é o seguinte: valer 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões pode até valer. Agora, achar quem paga, aí já é uma outra conversa. Tem uma cliente que mandou uma mensagem hoje para mim falando assim: Pedrinho, quanto você acha que vale? Vale muito. Agora, vamos botar comércio, vamos trazer para a realidade? Aí já é um pouco diferente. E imóvel na planta, o que você me fala? Sempre vai ser uma boa. Vai ser uma boa. Pois é, mas eu falo a segurança da construtora. Como é que você garante que aquele realmente vai sair do papel? Porque a gente sabe que lá atrás diversas construtoras tiveram problema. Muito. Não estou falando construtoras que estão aqui hoje em Rio Verde, não. Outras construtoras. Não, a nível nacional. A nível nacional. Você sabe o nome do dono da Encol que deu aquele problema todo? Não. Pedro Paulo. Pedro Paulo? Seu xará? Meu xará. Ó, após o problema da Encol, várias tratativas tiveram no Brasil e o legal da lei imobiliária é que acontece um erro, há uma adaptação. Então a Encol trouxe uma lição muito grande para o mercado imobiliário e também para o sistema bancário. Então hoje existe a famosa Lei da Incorporação Imobiliária. Dentro dela existe o RI, que é o Registro Imobiliário. E também existe o Patrimônio de Afetação. Então grava sempre isso. Lei da Incorporação Imobiliária, Registro de Incorporação, que é o RI, e existe o Patrimônio de Afetação. De trás para frente.
Patrimônio de afetação, uma regra muito clara, é onde o livro caixa daquela obra ele está registrado dentro do cartório. Você, proprietário, você pode ir lá consultar como que está a saúde financeira. Quais são os proprietários que estão pagando, se está tendo desvio de verba ou não. Antes não existia isso. Segunda coisa, antes o cara idealizava um projeto, fazia uma marketing, uma planilha e vendia. Pronto. Não tinha acompanhamento, fiscalização. Depois que você entregava esse prédio, que tinha individualização de matrícula. Hoje não. Hoje, quando sai o RI, na planta você já tem a matrícula daquele apartamento. Ele já é individualizado. E terceiro, pela lei de incorporação imobiliária, hoje os bancos eles financiam a obra. E pelos bancos financiarem a obra, existe o seguro de obra. Então vamos dizer aqui, a construtora A financiou via Banco do Brasil essa obra aqui. Se essa construtora passar por uma dificuldade, o Banco do Brasil aciona esse seguro, contrata outra construtora para terminar aquele projeto. Quem comprou fica resguardado. Fica resguardado. Entendeu? E outra coisa, no caso de cooperativas, também tem obras grandes em Rio Verde sendo feitas por cooperativas, né? O que na sua visão é mais interessante financeiramente para o cliente ou não? É um assunto... Consolida-se a cooperativa, constrói-se o prédio e cada um, né? Nós tivemos aqui em Rio Verde algumas operações de cooperativas que não deram certo, que tiveram que ser finalizadas pelos proprietários. Edifício Portal do Sol, se não me engano, era da Encol também, e os proprietários compradores tiveram que arcar e terminar. Teve outro prédio também que eu não me recordo agora. Mas tivemos alguns que deram certo. Recente agora, exatamente. Né? E olha só que interessante. Ele é uma ideia legal, cooperativa. Desde que você tenha ali aquelas pessoas em que você confia e que você sabe que todo mundo tem aquele lastro financeiro. Porque se em algum momento alguém falhar, a cooperativa paga a conta. Quem são os donos da cooperativa? Essas pessoas que investiram. Eu só tenho um pouco de receio quando um negócio se torna uma coisa muito grande. Quando se torna muito grande, você tem diversas pessoas que você não tem esse controle financeiro. Isso acaba causando prejuízos para a cooperativa. Isso não tira o mérito das construtoras. Construtoras contratadas para construir aquela ideia da cooperativa. Aqui em Rio Verde são construtoras sólidas, estão indo muito bem com ideias inovadoras. Estão cumprindo o que está sendo acordado. Está cumprindo perfeito, não tem nada fora disso. Mas é um risco muito grande. Inclusive eu moro num prédio que foi cooperativo. Pronto, então você sabe, a construtora está entregando, ela está indo muito bem, isso é indiscutível. Só que a cooperativa, quando ela se torna um produto muito alto, eu ainda tenho um receio, é uma coisa minha. Porque assim, eu te conheço, Nilson. Você conhece o fulano. Pronto, nós terminamos o prédio e acabou. Agora, quando você amplia isso para uma coisa muito grande, você dilui também esse risco, sabe? Entendi. Em grandes centros, não está dando muito certo isso. Mas quando você traz para regiões como Rio Verde, Tubiara, a DSA está indo muito bem nisso. A DSA, o modelo de negócio que ela fez, ela está indo super bem. Ela trouxe os investidores... Caldas Novas. Ela trouxe os investidores anjo dela, que está indo, cara, de vento em popa. Não tem o que dizer. Mas o sistema cooperativo, ele precisa disso. Construtoras sérias e desde que você saiba quem são os investidores anjos por trás. Encaixou essas duas coisas, vai embora. Vou te dar um exemplo. Você comprou na planta, eu acredito. Comprei na planta. Hoje, você não comprou na planta, mas você conhece esse apartamento. Para você comprar ele pronto agora, você vai se incomodar se foi cooperativo ou não foi? Não. Pronto. Você entendeu que não muda? Então, por isso que não interfere. Então, para o mercado final, o ganho é o mesmo. Então, e óbvio, vem aquela história que a gente conversou. Na cooperativa, você compra um preço mais barato. Com certeza. Então, você está arriscando um pouco mais, não está? Então, o índice de você poder ganhar mais também ele existe, não existe? Risco, assertividade. Pedro Paulo, eu queria sair um pouco do ramo imobiliário. Você tem constituído junto com o seu irmão um grupo de empresas, né? A Meta Imóveis, a máxima Meta Imóveis? Meta Lançamentos. Meta Lançamentos, Máximas Administradora, Futuro Aluguel, Isso. BF Grãos, Líder Tecnologia. Empreender vem de berço ou pode ser desenvolvido? E fora as duas startups. Vem de loucura, né? Vem de berço ou pode ser desenvolvido ao longo da vida? Porque empreender no Brasil é loucura, é loucura. Você monta um negócio hoje, a regra é essa. Aí você montou, aí a regra já é aquela. Olha, mas a regra quando eu montei era... Não interessa, agora a regra é essa. É mudar a regra do jogo no segundo tempo, nos 45 do segundo tempo. Exatamente. Você prepara o seu time ali para durante o jogo mudarem a regra. E isso envolve, assim,
Nós estamos num país de instabilidade fiscal, instabilidade jurídica, é umas coisas assim absurdas, que a gente estava conversando antes, umas coisas absurdas que acontecem no Brasil. E você tem assim uma dose de ousadia, é isso. Empreender, você, de novo, a gente volta na questão do risco. Empreender, você tem que estar susceptível ao risco. Você precisa vir de berço? Não, acho que não necessariamente. Você vai... Quantas pessoas a gente vê que vai se especializando, tendo ideias inovadoras, coisas inovadoras, e que elas conseguem implementar e ir muito bem. A única coisa que eu sempre falo para toda pessoa que me procura, Pedro, eu estou com essa ideia, tal. Primeira coisa, faz. Se você pensar, você não faz. Se você for pensar... Se for fazer conta, não faz. Esquece, você não faz. Se você for pôr na ponta do lápis, você não faz nada, faz? Não. Vou te fazer uma pergunta. Se eu vou fazer conta hoje para você entrar do zero na lavoura, você entra? De jeito nenhum. Você entendeu? Se eu for fazer conta para me manter esse podcast, eu paro com o podcast. Pronto. É simples, não tem esse segredo. E isso é Brasil. Isso é em qualquer ramo. Esquece o ramo imobiliário. Uma construtora, pô, eu quero começar, eu tô com dinheiro, eu quero começar a fazer prédio. Tá bom, você está ciente que você vai contratar 200? E que você vai ter um passivo trabalhista gigante. Enorme. O cara, se ele olhar isso, ele não entra no negócio mais. Então, isso é Brasil, isso é empreender no Brasil. Só que o gostoso é aventura. É uma aventura gostosa. O meu irmão mandou para mim esses dias um vídeo e falou assim, porque eu tive um pico de estresse no mês passado, a parte de um dos nossos negócios. E aí eu falei, quer saber do negócio? Fecha esse negócio, eu não quero mais conversa disso, etc. No outro dia, um amigo de Itumbiara, que está desenvolvendo esse aplicativo para nós, ele virou para mim e falou assim... Esse aplicativo da startup. Da startup, é. Ele falou assim, cara, achei aquilo que você precisava. Consegui encaixar. Eu falei, Breno, nós temos que reunir, já botar o negócio, aproveitar que está tudo aberto, tal. Ele falou assim, mas você não queria fechar ontem? Paulo, mas qual que é o segredo para o homem de sucesso na sua visão? Você que tem esse conjunto de empresas, mais de 6 empresas sobre, né, a sua direção, sua, do seu irmão, o que você definiria para dar certo? Porque você não consegue estar em todas as empresas ao mesmo tempo, todos os dias, conferindo tudo. O que é o diferencial das pessoas de sucesso da nossa cidade? Seu Evares Baraúna, Carlão Fett, seu Antônio Chavaglia, seu pai, pessoas de sucesso que eu não sei falar aqui todos os nomes, mas pessoas que fizeram a diferença e que estão fazendo a diferença. Arriscaram. Evares Baraúna saiu de um trabalho confortável para poder arriscar. Ele, na própria história dele, ele conta isso. Pouca gente conhece a história do Glorivan. O Glorivan já foi lavorista, já foi fazendeiro, errou, entrou, se deu super bem no mercado financeiro. Você vai lá e pega... vamos lá falar do meu pai. Meu pai também já quebrou no mercado, já continua arriscando. Quantos outros você pega? São pessoas que você vê o que eles têm em comum. Perseverança e arriscaram. Se você quiser se dar bem no mercado, você precisa arriscar. Isso é um fato. Por quê? Para você já começar, você já começa errado. Você já tira um dinheiro de uma zona de conforto para você já empreender num negócio que você não sabe se vai dar certo. Saber que você precisa de pessoas. Isso é um fato. Eu vejo aí muitos profissionais, muitos empresários que eles não acreditam em pessoas. Eu vejo muitos profissionais que não aceitam as pessoas que estão dentro do negócio ganharem dinheiro. A pessoa se dá bem, ela sobe um patamar, o empresário corta o cara. Poxa. Se ele está ganhando, eu estou ganhando. Você define um empresário pela formação de líderes. Quanto mais líder você consegue formar, cara, você está no caminho certo. Você está empregando bem, você está desenvolvendo pessoas. E muitas pessoas pecam muito por isso. Mão de obra está difícil. Você precisa inovar sempre. Nós estamos com um problema grave nesse Brasil nosso. A gente estava fazendo um bate-papo ali no Coderv há poucos dias atrás. Nós temos hoje no Brasil 12 milhões e meio de empresários. MEI, Nós temos 31 milhões de CLT e nós temos 64 milhões de bolsistas e pensionistas, cara. E você sabe quantas pessoas no SPC e Serasa nós temos no Brasil? 70 milhões. Pronto. Eu entrevistei o Maurício Faganello, não sei se você conhece ele. Questionando... Da Moca. Falei, Faganello, 70 milhões e o Banco Itaú lucrando 41 bi. Tá normal isso? Ele falou, isso é o capitalismo. Isso é o capitalismo, exatamente. O Brasil ele é o maior exemplo do capitalismo rígido. Você arrisca sem dinheiro,
Você emprega correndo risco, você contrata correndo risco contábil, você emprega correndo risco da pessoa sair e te levar judicialmente. O Brasil é o puro capitalismo exemplificado. E aí, Nilson, voltando à pergunta, existe receita de sucesso? Cara, não sei se existe uma receita. Eu acho que é um conjunto de fatores. Pessoas, trabalho, dedicação. Meu pai fala uma coisa muito grande. Se você quer empreender, aprenda a ter estômago, aprenda a se frustrar. Você não vai ganhar todas, você não vai ter mérito. Você vai dormir, tem dia chorando, você vai dormir tem dia feliz, você vai passar a madrugada porque você tem uma conta para pagar amanhã, você não sabe aonde você vai arrumar o dinheiro e não adianta você reclamar por ter perdido o sono porque a escolha foi sua. Então assim, se você não tiver estômago e não aprender a se frustrar, cai fora do negócio. A casca tem que ser grossa, né? Tem que ser grossa. Por isso que é interessante, né? Você olha a maioria dessas pessoas que têm muito sucesso, não só aqui, em outros lugares, você olha o histórico deles, todos eles passaram por dificuldades financeiras tremendas. Eu li um livro que uma das exigências para o cara entrar, para ser diretor de uma grande empresa, não lembro se era um grande banco, era ele ter quebrado. Ele tinha que ter quebrado na vida dele para ele entrar naquele grande banco. Exatamente. Se ele não tivesse quebrado, ele não serviria para entrar. Porque ele não saberia lidar com aquela frustração de ter quebrado. Nilson, é uma coisa que todo empresário, empreendedor, agricultor odeia, passar aperto. Mas tem coisa melhor do que você passar aperto? Sabe por quê? Tem coisa melhor que você passar aperto. Olha só. No momento de crise que você começa assim, rapaz, eu não precisava gastar tanto naquilo. Rapaz, pra que eu gastei com aquele marketing assim? Pra que eu troquei de caminhonete? Pra que eu troquei de caminhonete? Pra que eu fui construir sede própria? Eu tava bem onde que eu tava. Você começa a analisar, mediante uma crise, que você não precisava de tantas coisas. Então, crise é bom porque você traz de volta para o seu negócio. Ele te puxa para dentro, ele te dá situações para você conseguir enxergar. Então, por exemplo, essa questão das nossas empresas. Hoje, quando a gente recebe uma ideia nova de alguma empresa, algum parceiro nos convida para um negócio, a primeira coisa que eu e o Breno a gente já sabe. Cara, vem cá. Primeira coisa, incubadora. Vamos pensar? Vamos olhar quem desse mercado se deu bem, quais são os melhores exemplos, quais são tudo. Você sabia que me surpreendeu a questão da startup de vocês? Porque quando a gente fala em startup, a gente pensa em São Paulo. Uhum. A gente pensa nos grandes centros. Não sei se você pode compartilhar o que seria a startup de vocês. Nós temos, são 2 startups, né, e agora tem uma embrionária, uma terceira. Todas elas estão ligadas aos ramos que a gente tem de empresas. Startups são empresas que estão começando, são empresas que estão, exatamente, são embriões, são empresas com ideias inovadoras com tecnologia. Então são empresas que elas têm o seu ponto físico para poder ter sistema, mas que elas são empresas digitais. Esses 3 negócios foram gargalos que a gente viu nos nossos setores. Um gargalo que a gente viu no setor de grãos, um gargalo que a gente viu no setor imobiliário de vendas e um gargalo que a gente viu no setor de lançamento imobiliário. Esses gargalos nos fizeram criar essas startups. Por quê? Hoje, nesse mundo globalizado, tudo ficou muito rápido, tudo ficou muito prático. Imediatismo. Exatamente. Então, se você não estiver nesse mercado rápido, se você não estiver ligeiro nisso, você perde muita oportunidade. Então, a gente percebeu que tinha corretor de imóveis perdendo dinheiro, nós percebemos que tem empreendedores perdendo dinheiro e nós entendemos que tem produtores rurais perdendo dinheiro. Mas se vocês quiserem fazer toda a junção. Exatamente. Então a gente pegou o gargalo, nós vamos montar essa empresa, vamos montar essa empresa. Então essa primeira empresa que é a de lançamento, que a gente encontrou esse gargalo para empreendedor, ela já está numa segunda versão ela já vai para mercado. Essa outra, ela está indo agora, nós vamos fazer o teste dela embrionário dentro da própria Futura. É um sistema que a gente vai colocar dentro da Futura para a Futura testar, para ver a viabilidade dentro desse mercado. Por quê? O maior exemplo é o corretor, porque é o corretor que vai usar ele. Quantos corretores tem em Rio Verde hoje? 700 ativos. 700 corretores? 700 corretores. A barreira de entrada é muito baixa, né? Não, mas assim, teoricamente, já me perguntaram isso muitas vezes. Olha que interessante, pouca gente sabe disso.
Quando eu comentei isso com a minha equipe... Eu não estou desqualificando os corretores, não. Estou falando que é fácil você ser corretor. Você tira o CRES, não é isso? Isso. Você faz a coisa, você faz os cursos de TTI, né? Técnico de Transação Imobiliária, você tira o CRES depois e vai trabalhar no mercado. Mas como todo mercado, tá, Nilson? Como todo mercado, se a pessoa não se especializar, se ela não se estudar, se ela não dedicar, se ela não aperfeiçoar, ela não vai bem. Olha que interessante. Existe um índice de saída de corretor do mercado imobiliário gigantesca. As pessoas desistem demais. E olha o que é mais legal nisso. Na sua grande maioria, por falta de gestão. Por falta de gestão. Porque assim, as pessoas colocam o corretor imobiliário como uma coisa muito fácil. Olha, você pega a pasta, porque você tem um tio que compra imóvel. Cara, você vai agradecer a Deus para não vender para aquele tio. É fato. Por quê? Quanto maior a proximidade, maior a exigência. E o mercado imobiliário, ele também exige profissionalismo. Vamos lá, uma coisa básica. Alguém questiona de onde vem a carne de um Burger King? Ninguém conhece de onde vem a carne. Você compra pelo Burger King, você compra pela referência. Então o corretor imobiliário, quando ele entende que ele tem que estar ligado a uma imobiliária de seriedade, quando ele tem que estar ligado a incorporadoras sérias, vendendo produtos sérios, que ele tem que estar devidamente padronizado, identificado, etc., ele cria uma referência. O cliente, hoje, nós, na sua grande maioria, você deixou de comprar preço. Porque o preço ele é o mesmo. Você vai comprar um loteamento, aquele lote é o mesmo preço para a imobiliária A, B, C, D. O preço é da loteadora. O cliente vai escolher aquele corretor, aquela imobiliária que ele mais tem confiança, que é referência, que é credibilidade. Agora, Caio de Costa. Nos últimos 10 anos, fechou-se 26 imobiliárias em Rio Verde. 26 imobiliárias fecharam em Rio Verde. Quase 3 por ano. Quase 3 por ano. Aí você fala assim, Pedro, como? O dia que eu apresentei para a minha equipe falou assim, não tinha lembrado disso, não pensava que tinha essa imobiliária, esse negócio. Então, do mesmo jeito que abre e fecha. Essa é uma realidade. E outra coisa, nós saímos de uma cidade de 80 mil para 330. É natural você ter mais corretores, você ter equipes mais especializadas. E antigamente, você tinha loteamentos de 200 lotes. Era normal em Rio Verde. Quando eu comecei, você pegava um Canaã que era 300 lotes lançados. Cara, hoje qualquer loteamento é 1000 lotes. Entendeu? Eu costumo brincar porque assim, tem os loteamentos do meu pai, nós não trabalhamos com ele, mas a gente presta serviço para ele. É besteira eu falar que eu vou pegar exclusividade para a minha imobiliária. A minha equipe não é que não tem capacidade, quantidade de profissionais não dá conta de vender esse loteamento inteiro. Eu preciso dos outros parceiros para poder vender. Entendeu? Eu preciso que todo mundo trabalhe. Senão o negócio fica travado. Senão fica travado, exatamente. Pedro Paulo, o papo nosso está muito bom. Você tem um grande conhecimento sobre a nossa cidade de Rio Verde e também o cenário nacional. E eu queria te fazer uma pergunta para a gente encerrar. Podemos dizer que Rio Verde, aqui em Goiás, no nosso centro-oeste aqui, é uma das 3 melhores cidades do Brasil para se investir? Eu não vou citar capitais, tá? Exceto capitais. Vou tirar capital. Eu te falo que Rio Verde, se ela não é a top 1, é no máximo a top 2. Do agro é disparada melhor. Disparado. Independente. Por quê? De novo, quando você vai comparar todas essas cidades, tiveram erros ao longo do caminho. Vou pegar uma Uberlândia da vida. Gente, Uberlândia é o paraíso dos investidores, a coisa mais linda. Que você vai lá, cara, a cidade está bonita, os condomínios, os empreendimentos, tudo. Mas houve um certo momento do mercado em que o mercado quis aproveitar disso e jorrou de produto no mercado. Muita oferta, pouca demanda. O que aconteceu? O preço lá não valorizou tanto. Rio Verde não está acontecendo isso? Aí que tá. A escassez em Rio Verde é muito grande. Nós tivemos o exemplo de Uberlândia, nós tivemos o exemplo de Ribeirão Preto que aconteceu isso. E os empreendedores em Rio Verde começaram a entender. Houve um picozinho de um monte de lançamento, todo mundo recuou, parou. Bom, vamos estudar para poder lançar. Se você tem escassez no mercado, você tem preço constante. E aí, de novo, nós não somos mais Rio Verde. Hoje, Rio Verde é a capital do interior do estado. Isso é um fato. O rioverdense precisa entender que nós estamos no interior do estado, nós somos a capital do interior do estado. Ah, Pedro Paulo, você está falando que a gente está competindo com Goiânia? Não, nada a ver. É que Goiânia alimenta muito,
próprio pessoal do Tocantins alimenta de Goiânia, o sul do Piauí vem para Goiânia. Você pega aqui, sei lá, falar uma besteira, você tá ali em Luiz Eduardo Magalhães, você não vai para Salvador, cara, você tá vindo para Goiânia, se alimentar do mercado de Goiânia. Goiânia é essa capital, sul do Piauí, sul do Maranhão, oeste da Bahia, Vale do Araguaia do Mato Grosso, Tocantins. Assim como Rio Verde é essa capital regional. Você vai em própria Anápolis, nós passamos Anápolis no PIB. Rio Verde hoje é a terceira maior potência financeira do estado de Goiás. Quando você compara a população, os nossos números são maiores. Eu não me lembro, eu preciso até buscar isso, mas Rio Verde hoje está com a renda per capita de R$72 mil. Isso é renda per capita de capital. Rio Verde, assim, não existe outra cidade que se compara a isso. E a gente volta naquela história. Nós temos pulverização dos negócios que tem aqui. A pulverização. Nós temos indústria forte, prestação de serviço forte, um agro formidável, exemplar. Assim, porque, interessante, né? O nosso agro ele não é só produção de grãos, né? Não. Nós somos agricultura regenerativa, nós somos bons em granja, nós somos bons em pecuária, nós somos bons em agricultura, nós somos bons em milho, nós somos bons em eucalipto, nós somos bons em tudo. Aqui em Rio Verde é tudo. É tecnologia para todo canto. Uma diversificação muito grande. Muito grande. Quando você coloca todo esse dinheiro dentro do mercado, é o que faz Rio Verde ser Rio Verde. Então hoje, claramente, quando alguém me procura, você pode trazer... Pedro, não quer dizer que você não pode investir em Marabá? Claro, Marabá tem os seus picos, estou falando lá no Pará. É uma cidade de minério. Então quando o minério dá um pico, é um volume de dinheiro muito grande. Você pega Rio Verde nos últimos 20 anos, Rio Verde é constante, crescendo constante. Você não encontra isso em outro lugar. E você perguntou assim, você tem conhecimento de Rio Verde? Cara, eu sou um apaixonado por Rio Verde. Para nós que somos daqui, a gente que pegar a bicicletinha para ir do Campestre na BB e ver tudo essa história acontecendo em Rio Verde, lembra? Vamos para a faculdade, cara. O que era Tocantins? O que era Araguaia? Era nada. Avenida Universitária, o que era aquilo? Olha o monstro que virou Rio Verde hoje. Então você acaba defendendo a sua cidade. E aí é uma coisa que eu gosto e elogio muito. A gente faz negócio em todos esses estados que eu mencionei, Minas Gerais, exterior de São Paulo, nós estamos no Tocantins, estamos no sul do Pará, estamos no Mato Grosso, estamos no Mato Grosso do Sul. Quando as pessoas perguntam de Rio Verde, tem uma coisa que eu defendo muito, que é o tal do bairrismo. O rioverdense ele ganha aqui, ele coloca aqui, ele aplica o dinheiro dele aqui, ele multiplica aqui. Isso é muito bom. Muito bom. Por quê? O rioverdense ele valoriza a cidade dele e o rioverdense tem orgulho de ser daqui. Não estou aqui falando de poder público, não estou falando que a nossa cidade estrutura, nada. Eu estou falando do amor rioverdense aqui dentro. E a gente fica orgulhoso de ver que na gestão anterior houve um investimento muito pesado em infraestrutura, né? E deu condição para que Rio Verde continuasse esse crescimento que a iniciativa privada tem acreditado, tem investido através de vários condomínios, prédios, né, indústrias, hospitais, faculdade de medicina e tantas outras coisas que a gente tem aqui que traz riqueza para a nossa sociedade, né? Então, assim, a gente fica realmente orgulhoso. Eu acho que Rio Verde é um ponto, sim, fora da curva. A gente tem estudado muito sobre Rio Verde. Quando você fala da renda per capita, é uma das maiores do país. Isso. Né? E a gente é rioverdense, abobrense, acredita nisso aqui. A Feira Tecnoshow está chegando aí, que deixa a gente mais orgulhoso. Gente do mundo inteiro vindo para cá, vendo essa pujança, né? Estamos precisando agora de uma duplicação para Itumbiara. 452 Estamos precisando de duplicar até Cuiabá ali, a região de Jataí, depois de Jataí para Mineiros. Sim. Precisa de investimentos de infraestrutura, nós precisamos, e que o poder público tomara que veja isso. Eu acredito que está vendo, né? E que o atual prefeito dê continuidade aí no que o anterior fez, porque Rio Verde merece uma cidade bem cuidada, com segurança. Nós temos dinheiro para dar educação de qualidade para essas crianças nossas, para dar formação, para dar dignidade para o ser humano, saúde. Eu tive com um médico neurologista aqui, ele falou, não, o SUS em Rio Verde é impecável. Quando comparado de outros municípios, o SUS em Rio Verde é impecável. Isso mesmo. Você entendeu? Então, assim, não é só uma cidade bonita, uma cidade próspera, é cuidar do cidadão. Nós precisamos cuidar da gente, da nossa gente. Isso é muito importante. E eu gostaria aqui muito de te agradecer. Eu que agradeço. Por estar aqui conosco no Papo Ligeiro. Sei que sua agenda é corrida. Não. Se eu puder botar só uma observaçãozinha, na hora. Eu recebo muita gente, muitas pessoas de fora, indústrias, comércios, empreendedores de fora querendo vir para Rio Verde e tal. E a gente recebeu um pessoal. A Futura Imóvel intermediou a vinda de uma indústria para Rio Verde agora. Então, em breve, aí, o poder público vai estar junto com essa indústria aí. Só que
como eles são empresa privada, eles preferem comprar a área e fazer a obra deles. Então a gente teve a oportunidade de participar disso. E a gente estava no escritório, lá na Futura, e a reunião estendeu, isso era mais ou menos umas 9h30 para 10 horas, e acima da Futura tem uma academia. E veio descendo uma menina, roupa de academia, com a bolsa do lado e falando no celular. O rapaz que é do Rio Grande do Sul da indústria falou assim, essa aqui é normal? Eu falei, sim, aqui em Rio Verde, mulher anda de bolsa do lado, falando no celular, meu amigo. E isso aqui ela vai daqui para casa dela. Não passa por um problema. E tem que ser assim. Para fora do Brasil, isso é anormal. Isso mostra hoje o que é Rio Verde. Porque quando você tem uma população confiante, segura, e outra coisa, poder público em Rio Verde, não tenho partido, nada, mas nunca fecha a porta para empresário. É incrível. Toda vez que a gente precisa, olha, tem um amigo que está precisando, fala com o secretário tal, fala com fulano. Você nunca ouve um não. Não estou dizendo que eles aceitam tudo e fazem tudo, mas você nunca ouve um não. Quando você tem essa confiança do empresariado com o poder público, acontece o que acontece com o Rio Verde, vai embora. Pedro Paulo, queria te agradecer. Você come carne? É vegetariano? Não, eu sou vegano da picanha. É vegano da picanha? É. Te dar uma lembrança aqui do Papo Ligeiro. Quando você for cortar uma picanha lá, você lembra da gente. Muito obrigado. Coisa linda, hein? Obrigado mesmo. E Nilson, obrigado de coração e parabéns por abrir esse espaço. Eu acho que esse espaço que o empresário precisa em Rio Verde para poder levar a população um pouco mais, o que é a nossa cidade. E só um dado interessante, Rio Verde está com uma demanda de necessidade de profissionais gigante. Não tem o incrível que você conversa com os empresários, nenhum deles estão assim, não, eu vou frear, eu vou diminuir. Não, eu quero crescer, eu quero investir, eu quero contratar. Então, assim, é uma necessidade de Rio Verde contratar mais pessoas. Então, parabéns por abrir esse espaço para empresários. E isso é legal, isso é bom, porque a gente consegue demonstrar um pouco da onde nós viemos, o que nós queremos e aonde nós queremos chegar. Obrigado, meu amigo. Tá certo, obrigado você. Pessoal, com a graça de Deus, encerramos mais um capítulo da nossa história. Fui!